Todos encontraram? Amém? Amém? Filipenses 1 e 2. Vamos ler juntos esse texto? Todos juntos? Juntos, Paulo e Timóteo, servos, santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Amém. Nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez a entender a Tua Palavra. Ajude-me, Senhor, a esconder-me atrás de Tua cruz. E não fazer da pregação um instrumento para a minha glória pessoal, e sim para a Tua. Que meus irmãos também estejam atentos àquilo que o Senhor já me ensinou, através da Tua Palavra, a fim de que eles também possam viver assim como eu. Te pedimos, Senhor, teu auxílio nesse momento mais uma vez, porque precisamos do Senhor para entender e também para praticar a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, que no final desse sermão nós possamos conhecer um pouco mais do Senhor e amar mais o Senhor ainda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Relacionamentos. Quando nós nascemos, a primeira coisa que acontece conosco é nos relacionar com o mundo exterior e com as pessoas que estão em nossa volta. Tudo em nossa vida gira em torno de relacionamentos. Tudo. Se eu sou chamado de filho, então é porque eu tenho um pai ou uma mãe. Se eu sou irmão, é porque eu tenho um irmão. Se eu sou empregado, é porque eu tenho um patrão. Se eu sou um patrão, é porque eu tenho um empregado. Tudo, em todas as áreas, nós temos relacionamentos. Se eu sou chamado de amigo, é porque eu tenho um amigo com quem eu posso compartilhar as minhas dores, as minhas preocupações, os meus problemas. Se eu sou um pastor, é porque vocês são ovelhas. Se vocês são ovelhas, é porque eu sou pastor. Querido ou não, tudo em nossa vida, cada área da nossa vida, tem, em algum sentido, relação com o envolvimento com outras pessoas. O que nós pensamos sobre esse texto é que basicamente Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que ele gosta, que ele ama e que ele quer bem. Mas ao escrever essa carta e ao saudar esses irmãos, nessa saudação que nós lemos, Paulo descreve muito bem qual é a relação que cada cristão daquela igreja tinha com Paulo e cada relação que cada cristão daquela igreja tinha com Deus. Automaticamente nós podemos pensar também que esse relacionamento da igreja de Filipos com Deus é o mesmo relacionamento nosso para com o nosso Deus, porque nós somos também da mesma forma filhos de Deus, da mesma forma igreja de Deus. Eu queria pensar com vocês nessa noite um pouco mais sobre esse texto, e ele divide pelo menos em 3 partes. Nosso relacionamento com Deus é uma relação de serviço a Cristo, é uma relação de exclusividade em Cristo e uma relação de graça em Cristo. Primeiro, Paulo fala, ou se identifica quem está escrevendo a carta, depois ele fala para quem ele está escrevendo a carta, e depois ele fala o que ele deseja a essas pessoas às quais ele está escrevendo. Então eu queria pensar com você nesses 3 momentos aí. Nós vamos meditar nessas 3 partes. Primeiro, falando sobre a relação que nós temos com Deus, é uma relação de serviço a Cristo. Lá no verso você pode ver, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Você já percebeu que muitas vezes Paulo se apresenta como apóstolo? Outras vezes ele se apresenta como servo? Outras vezes ele se apresenta como irmão? Por que isso acontece? Quando a gente escreve uma carta, a gente costuma geralmente saudar as pessoas com saudações que são próprias do nosso relacionamento com aquela pessoa.
Se nós temos um relacionamento com uma pessoa de maneira muito íntima, às vezes a gente nem salva, só escreve. Mas querendo ou não, Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve algo formal. E quando ele faz algo formal, não sei se você já fez isso, quando você vai escrever uma carta de redação, uma redação do vestibular, o que você faz? Você primeiro escreve o primeiro argumento, o segundo argumento, o terceiro argumento, os argumentos da carta, da dissertação. Você escreve a conclusão e por último o que você faz? Escreve a introdução. Por que por último? Porque a introdução você tem que anunciar aquilo que você vai dizer. E quando Paulo escreve as suas saudações, ele faz isso. Quando ele omite uma coisa, ou então quando ele fala e se descreve de uma maneira diferente das quais ele tem se descrito, ele está fazendo uma introdução sobre o assunto que ele vai falar. Por isso Paulo aqui diz, Paulo e Timóteo, ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como servo. Primeiro porque essa igreja não tinha problema em reconhecer Paulo como apóstolo. Mas ele se apresenta como servo, ele coloca tanto ele quanto Timóteo na mesma categoria. Mas o que é servo? Essa tradução não é muito boa. A palavra servo aqui, numa tradução melhor, seria escravo mesmo. A pessoa que não tem vontade própria. A pessoa que não tem sequer opinião própria. Se ela tiver alguma opinião, deve-se fazer essa opinião subjugada ao seu Senhor. Ele é propriedade de alguém. Eu já dei essa ilustração uma vez, mas acho que é válido dar novamente. Eu lembro de um episódio, numa seriado da HBO, onde ele tentava retratar basicamente o que seria essa relação de servo e senhor. Um episódio muito interessante. Uma senhora com uma desilusão amorosa resolveu descarregar a sua raiva chicoteando o seu escravo. Colocou o escravo de frente para a parede, numa coluna, e começou a chicotear o escravo. Chicoteavam a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quando ela estava cansada, aí o escravo olhou para ela e disse: Domina, que nesse sentido significa senhora, né? Minha dona. Ela só olhou para ele cansada e disse: já, pode ir. O que o escravo tinha a ver com a desilusão amorosa dela? Nada. Mas porque era escrava, ela podia fazer com ele o que ela bem entendesse. O que leva alguém a se denominar e a se colocar e a se classificar como escravo de uma outra pessoa. E é esse sentido que Paulo está se descrevendo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quando a gente lê essa expressão Cristo, nós temos o costume de, às vezes, ler como se fosse algo que já está atrelado ao nome de Jesus, não é verdade? Quem é Jesus? Jesus é Cristo. E tem pessoas que falam Jesus, Cristo. Para nós, não tem muito peso. Mas para eles, o que significava a palavra Cristo? A palavra Cristo nada mais era do que fazer referência a um rei que iria governar um povo de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o governo desse rei estaria totalmente de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, onde esse rei reinasse, Deus estaria reinando. Pensemos um pouco. A palavra rei, ungido, Messias, implica em reinado. Se ele reina sobre alguém. E quem são essas pessoas sobre as quais ele reina? Paulo está dizendo, eu sou uma delas, e Timóteo também. A palavra Cristo, então, denomina um ofício de Jesus. Ele veio estabelecer o governo de Deus sobre a vida daquelas pessoas que Deus separou para fazer parte da sua família. E Paulo diz, eu e Timóteo somos escravos de Cristo, nós estamos debaixo do governo dele, ele é o nosso rei, o que ele disser é dito, e nós como escravos, mesmo tendo vontade, subjugamos nossa vontade à vontade de Cristo. E a palavra Jesus? Jesus, o significado da palavra Jesus, todos sabemos, Salvador. Ele será o Salvador de muitos. Esse é o sentido da palavra Jesus, do nome Jesus. E Paulo então diz que ele é escravo de um rei que o salva. Por isso nós chegamos então
a essa conclusão: submissão à vontade de Cristo, independentemente das dificuldades, é uma das marcas de todo cristão. Quem nunca passou por dificuldade e pensou em desistir de fazer um serviço a Cristo quando surgiu o problema? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma dificuldade ao entrar para a faculdade e pensou em desistir? Quem nunca passou por uma dificuldade num seletivo, numa prova de concurso e não pensou em desistir? Mas aqui, uma das coisas que fazem com que Paulo e Timóteo se classifiquem como são escravos de Cristo, é que eles têm a sua vontade subjugada à vontade de Cristo. As dificuldades podem surgir no relacionamento que temos com a nossa família. Você pensa quando você se tornou cristão? Se você não tem uma família cristã, talvez nem todo mundo tenha ficado feliz quando você se tornou cristão. Dificuldades surgem, e quando surge essa dificuldade, nós pensamos muitas vezes em desistir. Mas o que leva uma pessoa a continuar perseverante? Tendo o entendimento de que a vontade dela não importa mais. O que importa é a vontade do seu Senhor Cristo. Talvez você tenha pensado em desistir como cristão quando surgiu alguma dificuldade, algum relacionamento com algum irmão enquanto você estava desenvolvendo algum serviço na igreja. Talvez você tenha passado por isso, servindo ao Senhor com toda a vontade, com todo o agrado, com toda a convicção, com todo o empenho, e vem um irmão, muitas vezes fala algo para você que você fica cabisbaixo e você desiste. Mas por que te desiste? É porque às vezes o que sentimos se torna maior do que nossa submissão à vontade do Senhor. Dificuldades podem surgir enquanto você desenvolvia um ministério de ensino na igreja. E quantos de nós, muitas vezes, quando vamos passar a desenvolver esse tipo de ministério, não nos deparamos com algum tipo de alunos ou de pessoas que indagam a gente, questionando a nossa autoridade, o nosso conhecimento, e muitas vezes tiram, então, o apreço ou a visão que as pessoas têm de nós como professores. Talvez você tenha passado por isso. E no meio dessa dificuldade, onde alguém está questionando o seu próprio conhecimento, raso, mas conhecimento, você pensa em desistir. Talvez você tenha passado dificuldade enquanto você estava coordenando algum tipo de serviço na igreja. Se você quiser saber como é ser ou sentir na pele o desânimo, coordene algo na igreja. Sempre surge alguém que não gosta daquilo que você está fazendo. Mas se você desiste, o que você está dizendo? Meu sentimento, minha vontade é mais importante do que a vontade daquele que me chamou para esse serviço. Talvez você tenha passado alguma dificuldade enquanto você estava desenvolvendo o ofício da diaconia ou do presbiteriato. Já pensou? Se esforçando para ser diácono, para ser modelo, para ser exemplo, comete um erro e a pessoa vem justamente naquele seu erro e acaba com a sua autoridade. Se esforçando na vida de presbítero, se esforçando na vida pastoral, e a pessoa pega um erro e diz: aqui acabou para você, você deixou de ser exemplo para mim porque você errou bem aqui. E às vezes, como disse o presbítero Rodrigo hoje pela manhã, às vezes é coisa boba, mas acaba corroendo a nossa autoridade. A primeira coisa que fazemos é o quê? Pensar em desistir. Amados, vejamos um pouco do que Paulo entende sobre ser servo. Vá comigo, por favor, lá em Atos 16. Atos 16. Diz assim:
Chegou também a Derbe, a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ele dava um bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse na sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorria a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo tornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir daquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aqui. O que essa igreja conhecia de Paulo era essa história. Ele recebeu uma visão, junto com os irmãos, foi para essa cidade, evangelizou, expulsou um demônio. Por ter expulsado um demônio, um espírito adivinhador, como diz o texto, os donos dessa mulher, a quem esse demônio dava essa capacidade, sentiram inveja e raiva dele, e então caluniaram Paulo e Silas. E eles foram então presos, chicoteados, açoitados e passaram a noite na prisão. E o que eles fizeram? Cantaram.
Sabe, irmãos, quando nós nos deparamos com histórias como essa, nós temos que lembrar de uma coisa: Paulo recebeu o chamado de Cristo para ser apóstolo aos gentios. E Jesus disse para ele: vou lhe mostrar como importa sofrer por mim. Um chamado ao sofrimento também é um chamado do céu. Então, em meio à dificuldade, quando nos deparamos com a dificuldade, não seja ela uma afronta a nós, seja ela um obstáculo que nós devemos ultrapassar. Essa semana eu fui dar aula para um pastor que ficou cego alguns anos atrás. A esposa dele, por causa da cegueira, deixou ele com 3 filhos. Depois ela voltou e resolveu levar o filho mais novo e os 2 mais velhos ficaram com ele. Na aula, enquanto eu dava aula, ele ficava assim, de ouvido atento para o que eu estava falando. E muitas vezes quem mais me questionava na sala de aula era ele, porque ele queria pastorear a sua igreja. A dificuldade não existe para quem tem a ordem do rei ecoando em seus ouvidos. Dificuldade não existe para nós. O Senhor nos chamou para avançar em meio às dificuldades e não para retroceder. Não importa o tipo de obstáculo que tenha surgido no seu caminho, uma coisa é certa: em meio à dificuldade é possível que nós, lá no meio desse cárcere do desânimo, consigamos cantar: eu sou servo de Cristo Jesus, a vontade dele é mais importante que a minha, e minha missão é mais forte do que qualquer dificuldade que possa surgir pelo meu caminho. Talvez você já tenha sido mal compreendido pelo caminho, talvez você já tenha sido perseguido, caluniado, injustiçado e tenha ficado no cárcere do desânimo. Mas se você é servo de Cristo, eu posso dizer para você e garantir: esse cárcere está aberto e é hora de sair. Servo de Cristo, não importa a dificuldade em que ele passa, não importa a dificuldade em que eu e você passemos, lembre-se, nossa vontade é menos importante do que a vontade de quem nos chamou. Amém? A segunda parte dessa mensagem se encontra enquanto Paulo fala a quem ele está escrevendo. Ele se denomina servo, mas ele escreve também a pessoas que, assim como eles são servos, pois ele e Timóteo também eram servos, mas ele escreve a pessoas que ele chama de santos em Cristo. A palavra santo significa separado, isso é sabido de muitos de nós. Mais especificamente se trata de separar algo ou alguém de um lugar para o outro, a fim de usar exclusivamente. Quando Deus estabelece que alguns elementos que fossem construídos pelo povo de Israel para fazer o templo fossem separados, estava dizendo: tire do uso comum para que seja utilizado por mim. A mesma ideia é a palavra santo quando se trata de pessoas. A ideia é a seguinte: Deus separa pessoas para usá-las para o seu uso exclusivo. São exclusivas de Deus. E aqui Paulo diz que eles são santos em um lugar, em uma pessoa. Santos em Cristo. Eles são santos pelo fato de estarem em Cristo. Ou seja, quando Paulo mostra e chama esses irmãos de santos em Cristo, ele está dizendo: vocês são santos por uma única razão, porque vocês estão naquele que é Senhor, naquele que é Rei, naquele que é Salvador. Vocês estão nele, e por estarem nele, vocês são santos. Ou seja, o que aprendemos aqui nada mais é do que cristãos
são pessoas separadas para Deus em Cristo. Eu lembro de uma vez que um primo meu estava no interior e esse meu primo, ele não era muita flor que se chegue, sabe? Ele era muito péssimo, sabe aquela pessoa brincalhona mesmo, brinca com tudo, não tem respeito com nada. Um dia ele estava com o irmão dele numa igreja pentecostal, foi visitar uma igreja pentecostal. E aí ele viu o pessoal falando em língua lá, e falando todo mundo assim, então ele deixa, ele começou a falar aleluia, 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 começou a falar aleluia, aleluia, falava alto, e o meu primo, o outro primo, irmão dele, que estava do lado dele, cutucando ele, a parte quieta. E aí um irmão olhou, da igreja olhou para ele, cutucou o irmão dele e disse, irmão usado esse, né? E esse meu primo mais quieto disse, rapaz, eu não falei nada para ele, porque era para não me envergonhar, né? A gente tem conceito de santidade, não tem? A gente acha que pessoas santas fazem coisas. É fato. Nós temos práticas que nós, como santos, fazemos. Mas o que Paulo está destacando é que santidade, prioritariamente, está pelo fato de nós estarmos em Cristo. Nós somos santos porque estamos em Cristo. Infelizmente, algumas denominações, santos são muitas vezes considerados como sendo uma ordem especial de pessoas, grandes cristãos que realizam boas ações e vivem de uma vida exemplar. Eles são tão santos como nós. Nós costumamos medir o grau de santidade das pessoas de acordo com algumas práticas que classificamos como piedosas. E talvez você pense nelas. Talvez você tenha pensado que santidade é a mesma coisa que ler a Bíblia. Você lê a Bíblia várias vezes, todos os dias, então você faz a pessoa esse caboclo aqui é santo. Esse cara é usado. É fato que quem é santo lê as Escrituras, mas não é pelo fato dele ler a Escritura que ele é santo. Talvez você pense também que santidade é a mesma coisa que ser assíduo nos cultos de oração. E como nós vemos esse padrão, né? Quando você não perde um culto de oração, uma reunião de oração, ora o tempo todo, essa pessoa é santa. É fato que a oração faz parte da nossa santidade. Mas o fato de orarmos não quer dizer que somos mais santos quanto éramos antes. Porque quando Deus olha para nós, Ele nos olha santos, perfeitos, porque estamos em Cristo. Ou talvez você pense que santidade é a mesma coisa que espiritualismo. Você já viu aquela pessoa que espiritualiza tudo? Quando ela sai, na porta está o sol, graças a Deus, Deus é bom. Quando chove, Deus é bom, amém, graças a Deus, tudo ela fala. Perdeu o ônibus, Deus é bom, amém, glória a Deus. O carro quebrou, amém, glória a Deus, aleluia. E aí você depara com uma pessoa assim, você rapaz, daqui a pouco esse é fervoroso. É fato que o contentamento em meio a circunstâncias difíceis faz parte da nossa santidade. Mas aqui o que Paulo está dizendo é que pelo fato desses cristãos estarem na pessoa de Cristo, é que eles são santos perfeitamente. Quando nós deparamos então com Coríntios, por exemplo, Paulo escreve aos santos chamados para serem santos, chamados para a santificação. Mas quem era a igreja de Coríntios? Pessoas totalmente desregradas, disputando umas com as outras, promiscuidade dentro da igreja, que se achavam umas melhores que as outras. Como é que pode Paulo chamar essa igreja de santa? É porque elas, mesmo tendo esses pecados, mesmo tendo esses defeitos, pelo fato de elas estarem em Cristo, elas são santas. A Escritura nos mostra que todas as pessoas que possuem a Cristo são santas e separadas do pecado para se dedicarem exclusivamente a Deus. Deus nos faz santos para vivermos em santidade. Somos santos prioritariamente por estarmos em Cristo. As práticas santas que podemos desenvolver não produzem em nós santidade, mas nos permitem usufruir dessa nova relação que temos com Deus que nos separou da sua família. Você pode sim desenvolver a sua salvação e buscar a sua santificação, mas quando você busca, você só consegue buscar porque um dia Deus colocou você em Cristo, santo por causa dele,
e não por causa de suas obras. Santo por causa das obras dele e não por causa das nossas obras. Santo porque ele é santo. E a vida justa e santa que ele teve, ele nos deu. E hoje, nossos pecados dados a ele para ter pago o preço na cruz do Calvário, nos tornam pessoas santas. Eu fico pensando, por que Paulo escreve a carta para a igreja e diz: aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Aí, ele faz parte da igreja? Faz ou não faz? Os presbíteros não fazem parte da igreja? Então qual é a intenção de Paulo depois de dizer que aos santos, diz inclusive os bispos e diáconos? E aqui eu preciso pensar com vocês de uma maneira um pouco mais instrutiva. O que é o bispo? Bispo é o chamado também presbítero. Vamos lá em Atos capítulo 20, rapidamente. Atos 20. Verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os, como é que está escrito na sua Bíblia? Presbíteros da igreja. E o verso 28, quando Paulo já está conversando com eles, já discorrendo com eles, e diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bispos são presbíteros, presbíteros são bispos, é a mesma coisa. Eu sou pastor e presbítero. Os presbíteros são presbíteros e pastores. São dois nomes dados ao mesmo grupo de pessoas. Por isso nós chamamos de igreja presbiteriana. Ele escreve essa carta e ele está direcionando a esses irmãos, bispos e diáconos. O que é um diácono? Atos 6. Eu não vou ler todo o texto, mas em Atos 6 mostra para nós que o ofício de diácono foi criado com uma função exclusiva. Foi criado com o objetivo de fazer com que os pastores, os presbíteros, e nesse caso aqui os apóstolos, que estavam sendo responsáveis pela instrução da igreja, se dedicassem exclusivamente à palavra e à oração. A oração é a palavra. Os diáconos então eram incumbidos de ser homens cheios do Espírito, responsáveis, honestos, mas que pudessem tomar conta de um serviço que estava dando problemas na igreja. Uma irmã que não estava sendo bem assistida começava a cutucar na outra e dizer assim: rapaz, a cesta básica chegou para você hoje? Não chegou. Rapaz, está ruim o negócio. Você é judia? Você é gentia, não chegou para você? Para mim, eu sou judia, já chegou. Então tem alguma coisa aí. Talvez quem esteja responsável aí esteja fazendo preferência de um com o outro. E aí surge o surge a fofoca lá. E aí os apóstolos resolvem: então vamos separar esses homens para fazer dele, eles seriam responsáveis por isso, a fim de que nós nos dediquemos à oração e à pregação da palavra. E aí surge o ofício de diaconato. Ou seja, o ofício de diaconato tem a exclusividade, o objetivo de dar assistência física, principalmente, não só, mas física, aos irmãos da igreja que estão passando por necessidade. Eles devem ser pessoas cheias de Espírito, capacitadas para falar do Evangelho também, mas não são aptas ao ensino ou a pastorear como são os presbíteros. Mas podem, nem por outro, aconselhar, visitar um irmão, dar uma palavra, nada impede isso. Mas o seu ofício, a sua função é física, dar assistência física. E os presbíteros, dar assistência espiritual. O que nós encontramos aqui na carta de Filipenses, voltando lá um pouco, seriam algumas orientações de como esses bispos e diáconos deveriam se comportar. Essa liderança a qual Paulo se direciona deve ser serva. Cumpre a liderança da igreja ser modelo de serviço ao Senhor. Modelo de serviço para a igreja. Olha lá em Filipenses capítulo 2.
Eu quero ler algumas passagens de Filipenses para esclarecer para nós por que Paulo escreve a liderança. Filipenses 2, verso 1, diz assim: se há, pois, alguma exaltação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão no Espírito, se há entrenados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendes o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa igreja não tinha problemas doutrinários. Tinha algumas pessoas que estavam querendo bagunçar a teologia da igreja, mas ela não tinha problemas doutrinários, mas tinha problemas de divisão. Ou seja, é possível termos uma igreja teologicamente saudável e ao mesmo tempo termos uma igreja dividida. E uma das razões pelas quais Paulo chama a atenção da liderança é que a liderança, as pessoas que estavam apoiando ele, estavam divididas. Não cabe na liderança cristã espaço para disputas internas, mas ela deve andar unida, demonstrando a mente de Cristo. Cristo nos chamou para sermos unidos, independente das nossas dificuldades, problemas e pecados. Como liderança, devemos andar unidos, a fim de que a igreja também seja unida. Há algumas semanas eu me deparei com uma igreja desunida. E eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu só não chorei na hora para não entristecer ainda mais os irmãos. Mas é muito ruim você ver o corpo de Cristo, que é o corpo, um se degradando em relação ao outro, um invejando ao outro, um tendo a má impressão do outro. Nós sentamos com essa igreja, conversamos com os irmãos, vamos lavar roupa suja, porque Deus não nos chamou para sermos desunidos. A liderança, então, cumpre a liderança ser esse modelo de serviço que é unido. Segundo lugar, a liderança cuida dos interesses da igreja com um caráter exemplar. Olha Filipenses capítulo 2 ainda. Verso 19, diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. O líder deve sim, muitas vezes, demonstrar o seu interesse pela igreja através de um caráter exemplar. E como disse o presbítero Rodrigo hoje, falou, nós não somos pessoas sem falhas, nós temos falhas, temos pecados, mas nós nos esforçamos para corrigir cada um deles. Como liderança, devemos então cuidar do interesse da igreja. E para cuidar do interesse da igreja, a primeira coisa é cuidar do nosso caráter. Que Deus nos tenha misericórdia e nos ajude a cuidar do nosso caráter como liderança. Terceiro, a liderança cristã é digna de honra pela igreja que se sacrifica pela obra de Cristo. Olhe lá no verso 29 do capítulo 2. Diz assim: recebei-o quem? Epafrodito. Epafrodito foi alguém que estava voltando, para a igreja de Filipos, enviado por Paulo, para relatar aos irmãos o que tinha acontecido com Paulo, como Paulo estava. Epafrodito chegou à beira da morte, e aí Paulo resolveu então mandar Epafrodito de volta a Filipos, e ele dá essa recomendação para a igreja.
Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esses, visto que por causa da obra de Cristo chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Liderança merece da igreja respeito. Liderança merece da igreja honra. Uma liderança que busca o interesse da igreja merece ser honrada para a igreja. Mais uma vez eu gostaria de lembrar de um líder que para nós é exemplar. Pastor Tonildo. Ele estava aqui no domingo passado e eu sou muito feliz por ser amigo dele, muito feliz por tê-lo como exemplo. Eu gostaria muito de chegar à idade dele e olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado, porque em meio aos meus pecados e minhas faltas, o Senhor me permitiu corrigir uma a uma, para chegar nessa idade e dizer para mim mesmo: obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou do meu caráter. Sabe quem mais são esquecidos pela igreja? Os pastores que passaram por ela. Eu conheço muitos pastores que já pastorearam anos e anos de igrejas. Quando saíram da igreja, a igreja nunca mais lembrou deles. Então, se há uma advertência que eu estou dando para você nesse momento, lembre de quem já pastoreou vocês. Convide ele para tomar um café com vocês. Convide ele para o churrasco. Convide ele. Porque ele merece, como homem exemplar, ser honrado pela igreja. Amém? Filipos. Esses irmãos vivem em Filipos. Eu não vou falar muito de Filipos, porque a gente vai falar bastante nesses nossos encontros, domingo após domingo. Mas o que eu posso dizer é que Paulo usa essa metáfora para falar da igreja de Filipos. Vivendo na terra como cidadão do céu. Tudo que ele escreve aqui, ele está escrevendo e orientando a igreja em como a igreja deve proceder aqui na terra como cidadão do céu. Filipos era uma cidade que não era Roma, mas tinha cidadania romana. Todo mundo que nascia em Filipos tinha dupla cidadania. Era romano e também filipense. Tinha dupla cidadania. Então Paulo pega essa ideia e começa a escrever para a igreja o seguinte: vocês que nasceram em Filipos e que se comportam e têm direitos como romanos, vocês que são cristãos, nasceram aqui na terra, mas devem se comportar e entender que têm direitos e deveres como cidadão do céu. E tudo que ele escreve aqui está relacionado a isso. Sejam unidos, sejam alegres, sejam perseverantes em meio à dificuldade, caminhem, contribuam, se unam ao Evangelho. E isso demonstra que vocês vivem na terra como cidadãos dos céus. E por último, na nossa mensagem, eu queria pensar na última parte, que fala de uma parte muito maravilhosa e interessante. Paulo fala o seguinte: o desejo dele é que eles tenham graça e paz a esses irmãos. Graça e paz da parte de quem? Da parte de Deus, que é nosso Pai. É interessante, por que Paulo fala graça e paz? Você já percebeu que muitas vezes a gente sauda os irmãos? A paz, irmão, né? A paz. Mas Paulo sempre diz graça e paz. Por que não paz e graça? Porque nós só temos paz com Deus quando recebemos sua graça. O que é graça? Teologicamente falando, no contexto não vai explicar para nós aqui, mas teologicamente falando, graça significa um favor que Deus faz para pessoas que não merecem, uma bênção que Deus dá a pessoas que não merecem. E essa bênção que vai descrever logo mais na carta é o sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo em favor dessas pessoas. E porque Cristo morreu por elas, nisso elas receberam a graça de Deus, elas agora deixaram de ser inimigas de Deus. Antes eram inimigos, agora estão em paz. Em outras palavras, a paz com Deus vem a nós por causa de sua graça. Todas as pessoas que não receberam a graça de Deus estão em guerra contra Deus. São rebeldes contra Deus. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas mesmo que você seja uma boa pessoa,
não faça mal a ninguém e tenha uma boa moral, ainda assim, sua natureza é aversa a Deus. Naquela época, quando se falava dessa palavra paz, era mais ou menos assim. O que era paz para o povo daquela época? Paz era um momento em que uma cidade podia viver tranquilamente, plantar, colher, correr fora dos muros da cidade, porque não havia inimigos. Mas quando havia ameaças, todas as pessoas que estavam fora corriam para dentro dos muros da cidade a fim de se protegerem, porque lá estava a guerra. Guerra, então, simbolizava um conflito de um com o outro. E aqui Paulo diz: vocês não estão mais em conflitos com Deus. Vocês podem viver livremente, porque Deus não é mais inimigo de vocês, e vocês não são mais inimigos dele. Vocês estão em paz. Paz por quê? Porque receberam graça. Não importa se você é um presidiário ou um advogado honesto. Não importa se você é médico ou paciente. Não importa se você é fiel ao seu cônjuge ou se você é um adúltero. Se você é mentiroso ou zela pela verdade. Não importa. Sua natureza sem a graça de Deus é contrária ao governo de Cristo. Sem Cristo você está em condição de guerra contra Deus. E se você falece assim, você vai para um lugar aonde os filhos de Deus não estarão. Não queira ter Deus como inimigo. E para isso você precisa da graça dele. Também a graça nos traz um direito ou uma condição de filhos. Somos filhos de Deus não por termos sido criados por Ele, mas somente se recebemos de sua graça. Pessoalmente, nós achamos que todas as pessoas que foram criadas no mundo são filhas de Deus. Não todas. Eu queria ler esse texto com vocês. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 ao 14. João 1, de 10 a 14. Diz assim: João 1, de 10 a 14 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui falando do povo judeu, era chamado de povo de Deus, mas eles não receberam. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Peraí, pastor, mas então eu tenho que receber para poder ser feito filho? Não, olha o que o texto diz, verso 13: os quais não nasceram do sangue, nascimento normal, natural, nem da vontade da carne, não tem uma natureza boa, nem da vontade do homem, não decidiram isso, mas de Deus. Deus faz com que pessoas nasçam. É Ele que concede de sua graça. E quando concede de sua graça a nós somos feitos seus filhos. Mas enquanto não temos essa graça, nós não somos filhos de Deus. É duro muitas vezes nós entendermos isso, mas é fato, as Escrituras ensinam isso. Não fomos feitos filhos de Deus por causa do nosso nascimento natural. Não fomos feitos filhos de Deus por nossa natureza. Não fomos feitos filhos por nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar pessoas através de uma bênção que pessoas não merecem receber. E essa bênção é o sacrifício de Cristo. E todos que receberam esse favor dado por Deus gratuitamente foram feitos seus filhos. Por último, irmãos, vemos aqui mais uma verdade, porque essa graça, paz, vem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
E aqui Paulo relaciona que não somente ele e Timóteo são servos de Jesus, mas todos os cristãos de Filipos e todos nós somos servos dele, porque ele é Senhor. E a palavra Senhor significa isso: dono, proprietário, aquele que faz o que quer com o que é seu. Todos aqueles que receberam a graça de Deus têm Jesus como Senhor de suas vidas. Isso é interessante, porque se fala muito de Jesus como Salvador, mas o Evangelho sempre apresenta Jesus como Senhor que salva. É impossível dissociar Jesus Salvador e Jesus Senhor. A evidência de que somos filhos de Deus nada mais é do fato de termos Jesus e a vontade dele como soberana sobre a nossa vontade. Se somos salvos, temos Jesus como nosso Senhor e Rei. Isso é o que evidencia que de fato nós temos paz com Deus. Isso é o que evidencia que de fato nós temos a natureza de Deus dada em Cristo Jesus e agora fazemos parte de sua família. Sentamos na mesma mesa, comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo vinho, porque agora, em Cristo Jesus, fomos feitos seus filhos. E a evidência de que fomos feitos seus filhos é que nós obedecemos. O que nós aprendemos aqui, irmãos, então hoje, pode ser resumido dessa maneira: Deus nos separou em Cristo para servi-lo, por causa de sua graça, num relacionamento de paz, transformando-nos em seus filhos. Esse é o relacionamento que temos com Deus. Filhos, servos, separados, agora numa relação amigável e amistosa, de amor e paternidade, familiar, porque estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma simples saudação do apóstolo Paulo resume completamente o Evangelho. Em 2 versos, ele fala tudo o que ele vai falar. E graças a Deus, porque a gente começa a aprender um pouco mais dessas verdades nessa noite. Que nosso relacionamento com Deus seja dessa maneira, desenvolvido assim: serviço, santidade, filiação, obediência. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a viver nessa relação com Deus. Isso é se relacionar com Deus. Vamos orar.